Presidente, o PT, eu me lembro o PT da década de 80, né? O Lula surgindo no ABC, sendo muito forte nos trabalhadores ali do ABC, da indústria automobilística. By the way, os que tinham os maiores salários entre os metalúrgicos. Sim, Uma elite dentro do Uma elite proletariado. dentro do proletariado, que tinha carro, inclusive. claro. Casa. O Casa, né, o funcionário da Volks, da Ford, da antiga Volks, da antiga Ford, né? Sim. Eles tinham casa, eles tinham os sobradinhos, os famosos sobradinhos, em bairros arrumados do ABC, com carro. Tinha o clube do sindicato, fazia churrascada no fim de semana. O PT surgiu ali. Sim. O PT surgiu na elite sindical, né? E depois, claro, e de certo modo, eu diria, espalhou a ambição de ser um funcionário da Volks e ser um funcionário da Mercedes para além daquelas plagas. Quer dizer, Brasil afora, as pessoas querem ser trabalhadores tão bons, tão bem pagos como esses daqui. Só que a sociedade mudou muito, né? Mudou muito. E eu, às vezes, até me dá uma certa melancolia, porque eu estou vendo hoje um monte de trabalhadores que não querem contato com o sindicato, que não querem contato com nenhuma forma de associação, e que não pagam nada, e que, portanto, vão depender de uma ajuda mínima que o Estado vai dar lá adiante para quem não contribuiu. Se é que ajuda para quem não contribuiu, vai sobreviver. Eu não sei se vai sobreviver. Porque pode ser que não sobreviva, pode ser que não haja dinheiro para isso. Porque quem não contribuiu, como é que vai receber? Hoje recebe. Hoje recebe, o PT defende, eu defendo, as pessoas defendem. Sim, não vamos deixar as pessoas na miséria. Mas eu não sei se isso sobrevive. Agora, de qualquer modo, eu vejo um PT descolado desses trabalhadores. Da chamada uberização, que é o nome que isso deu. Empreendedorismo. A molecada que entrega coisa, né? Tentou-se uma regulamentação e, curiosamente, o efeito foi contrário. Já que falamos dele, né, o tal Nicolas saiu dizendo, olha aí, o PT querendo pegar seu dinheiro. E essa coisa colou na internet. Colou, né? O PT quer pegar seu dinheiro. Ele, na verdade, está querendo tomar a sua grana. Redes sociais custam. Pra todo mundo. Pro empregador e pro empregado. Isso. Alguém tem que pagar essa conta, né? O PT está atento a isso, porque assim, eu vejo os evangélicos hoje, que também são bastante hostis, não todos, mas a maioria sim, ou pelo menos refratários ao PT, beneficiários de programas sociais. O PT já equacionou isso, já pensou isso, parou para pensar. Eu também não tenho resposta, eu estou cobrando resposta porque a senhora preside o PT. Eu, graças a Deus, não presido. Não, equacionar não, de jeito nenhum. Discutir, a gente tem discutido isso, já começamos um processo de discussão. Não é uma coisa fácil, né? Porque o PT tem 44 anos. Não é muito tempo também, mas é um bom tempo. E como você falou, a formação do PT veio deste núcleo, né? Dos trabalhadores sindicalizados, organizados. Tem uma coisa que o Lula conta da campanha de 89 que é muito interessante. Porque era impossível, né, você achar que Lula e Collor iriam para o segundo turno com aquela pleia de candidatos que tinha em 89. Então ele conta que ele tinha 3% na pesquisa e ainda estava caindo. Disse assim, nós temos que ver como é que a gente muda essa campanha. Aí discutiu e disse assim, já sei, nós vamos falar especificamente para os trabalhadores organizados, assalariados deste país. É para eles que eu vou falar. Então ele falou para uma parte da população do país e conseguiu angariar votos para ir para o segundo turno. Mas por quê? Porque ele representava aquilo, o PT nasceu daquilo. Claro, tem trabalhadores rurais, tem classe média, tem intelectuais, mas ali foi, né? Então isso sempre ficou muito arraigado no PT, nas lideranças do PT e na cabeça do próprio presidente. Trabalho é isso, trabalho é carteira assinada, trabalho é direitos, trabalho é ter férias, é 13º, entendeu? Pagar previdência, se aposentar, é isso. Então, tanto que a gente fala até hoje, nós geramos tantos milhões de empregos, hoje o desemprego está em 6,6%, então e tantos milhões de empregos com carteira assinada, então o presidente tem muito orgulho disso, porque é a formação dele. E isso permeia todo o PT. Então, você dissociar isso, né? De uma hora para outra, mesmo mudando a realidade. E essa mudança que a gente teve da sociedade, ela foi se dando também num processo que a gente estava meio já
saindo do governo, com toda essa exclusão. Combalido. Combalido, pensando em nós mesmos, na sobrevivência. Então, a gente não se dedicou para fazer discussões mais aprofundadas. Agora, mais recentemente, que a gente está fazendo. Esse projeto que foi apresentado, ele é um bom projeto, mas a gente não conseguiu discutir antes com a sociedade. O projeto está falando de regularização dos informais. Exatamente. Ele é um bom projeto, mas não conseguimos fazer a discussão. Eles ganharam a narrativa. Ganharam. Então fica difícil isso, né? E acho que também, às vezes, a gente quer impor às pessoas. Não, você tem que ter direitos, tem que ter 13º. Às vezes a pessoa não quer. A velhinha não quer atravessar a rua. É isso, eu não quero. E o que você vai fazer o quê? Vai obrigar? Não pode. Eu acho que a gente tem que respeitar. O que me preocupa foi o que você falou. Quem que vai cuidar desse pessoal Isso. depois, quando ele não puder mais se virar por conta própria, mais trabalhar? Isso nós temos que pensar, porque isso é uma responsabilidade da sociedade, de todos, de todo mundo, inclusive desse pessoal. Por isso, não pode enfraquecer o Estado na questão previdenciária, ou na questão de uma renda mínima, porque vai sobrar. E você vai deixar as pessoas morrerem? Vai deixar as pessoas ao léu? Ou então sofre um acidente, vai fazer o quê? Não tem um seguro? Então, isso que eu acho que tem que ser a discussão, entendeu? Mas se a pessoa quer viver do jeito que ela quer viver, eu acho que cabe a gente também respeitar e ver de que forma a gente pode auxiliar. Por exemplo, o empreendedorismo, né? Que o Marçal falou tanto, que tem que ser empreendedor, tal, consegue chegar na ponta porque ele tem mais capilaridade, agilidade, rede. Nós temos que pensar uma forma do Estado fazer. A gente tem uma baita experiência que é o Banco do Nordeste, que é uma coisa impressionante, que é crédito de R$500, R$100, consegue estar lá na ponta. Nós temos que trazer isso para o Brasil. Então, como é que a gente vai fazer esse microcrédito? Sabe? Porque não pode ser uma coisa burocratizada, que senão não chega nas pessoas, até porque as pessoas precisam rapidez, agilidade, às vezes não é grande quantidade de recurso. Então, eu acho que o Estado tem que ser o que dá oportunidade para quem quer ser empreendedor. E esse negócio de plataforma, a gente discutir, né? Eu acho que, assim, as condições de trabalho, porque, claro, o pessoal quer ir, faz, mas às vezes tem condição de trabalho muito difícil, né? Quem entrega lanche de bicicleta, tal. Então, algumas questões mínimas, mas tem que ser discutida com quem é o interessado. Não dá para fazer. E a questão de sindicalização é uma pena, porque se você não tem associação, é o individualismo que prevalece. E aí você não tem solidariedade. Acontece alguma coisa com alguém, não há solidariedade. Mas isso nós também perdemos essa narrativa, nessa discussão, entendeu? E os sindicatos também foram muito bombardeados, né? Na reforma trabalhista se retirou dos sindicatos toda a capacidade de financiamento, de organização, foi muito difícil para nós. E a reforma trabalhista foi muito dura também. Aliás, eu acho uma irresponsabilidade, inclusive de alguns coleguinhas meus da imprensa, quando uma coisa é reconhecer esse descolamento do PT dessas pessoas que estamos falando, que é real, né? Que é um problema que a senhora admite, que precisa ver como é que junta. Isso. Né? Outra coisa é falar assim, porque hoje o trabalhador realmente quer outra coisa, não quer saber de partido, não quer saber de sindicato. Mas boa parte dos que não querem saber não contribuem com nada. Se hoje essas mesmas pessoas estão dizendo não pode corrigir a Previdência, não pode corrigir a aposentadoria pelo mesmo índice que corrige o salário mínimo, não é, com ganho real, tem que ser no máximo a inflação, isso é o que está dado hoje. Como é que isso se projeta no futuro, quando essas pessoas todas não estiverem contribuindo e chegar a hora, então, de ter um benefício? É claro que se vai votar para benefício para quem pagou, para quem não pagou não vai ter. Pois é. Aí o que faz? Assim. E daí como é que aí larga na rua? Larga na rua? É isso que eu pergunto. O que o Marçal pensa disso? Tem que perguntar para ele o que o Bolsonaro pensa disso. O que esses que incentivam tanto pensam. Não tem problema de incentivar, mas tem uma responsabilidade de país, de Estado sobre isso. O Marçal vai dar a mesma dica que ele deu para quem fez o curso dele. A senhora quer R$1.000? A senhora sabe qual é a dica dele? Qual é? Não, qual é a dica dele? Não vi. Pede 100 para 10 pessoas. Então uma pessoa vai ficar velha pedindo 100 para 10 pessoas. Essa é a base do mutualismo que está por trás da Previdência Social, no fim do dia. Não, sim, pede 10 para... Claro. Mas se você está doente, como é que você faz? Aí vai pedir ajuda? Vai pedir ajuda para quem? Pois é, não... Porque essa coisa tão bonita que parece assim, o sujeito é um microempresário individual em cima de sua bicicleta. Sim, que vai envelhecer. É isso. Esse é o maior Sem contribuir. Sem contribuir.